pode começar do Ceará, né, Minhoca? Que a curva é muito, muito, muito preocupante, né? Pois é, Fred, é acentuada, né, digamos assim, né, uma queda no momento chave do campeonato, perdendo os confrontos diretos, já tinha perdido para o Curitiba. É bom a gente explicar um pouco o contexto, porque quando teve aquele anúncio do Lúcio, muita gente, assim, mas não foi pouca gente, não, foi muita gente, viu quão absurdo era essa decisão do Ceará para esse momento, né, de apostar num treinador totalmente inexperiente, primeiro trabalho para esse momento. Isso só tinha acontecido um caso de sucesso, pelo menos da apuração que eu fiz, que curiosamente foi com o Marquinhos Santos, o ex-treinador do Ceará, quando ele assumiu o Curitiba, não estou lembrado do ano, ele era treinador do Sub-15 do Brasil, e aí ele pegou o Curitiba de uma temporada, que agora eu esqueci qual foi, e conseguiu, o time estava 16º, terminou ali na metade da tabela. E com o Ceará apostando no Lúcio Gonzalez, teve até os 2 primeiros jogos aceitáveis, né? O empate contra o Flamengo no Maracanã, jogando com o jogador a menos, vence o Santos do Lisca, e depois da data FIFA, né? Aqueles 10 dias, aí foi uma queda, mas assim, muito destacada, assim, até chegar ao ponto do aproveitamento sob o comando do Lúcio ser pior do que o do Marquinhos Santos, que era muito criticado. Então, nesse momento, o Ceará, eu vou me espantar se o Ceará chegar após o jogo do Corinthians, que a sequência é Internacional, vai ser agora na quarta-feira, na outra segunda o Fluminense, e depois, no outro meio de semana, o Corinthians. Nessa sequência de 3 jogos, se o Ceará não tiver no Z4, eu vou me surpreender demais, assim. Porque todo o contexto do que aconteceu da semana passada, né, que a gente até abordou aqui, da confusão que foi, vai ter o julgamento na sexta-feira, é bom lembrar, né, o STJD marcou o julgamento de primeira instância para a próxima sexta-feira e, obviamente, o Cuiabá vai querer os pontos do jogo, tudo vai entrar no tribunal e, certamente, a decisão que o tribunal for adotar na sexta-feira, o clube que se sentir prejudicado vai entrar, vai recorrer, ou seja, não vai acabar, obviamente, nessa primeira instância, né? E esse momento, né, atravessa exatamente com um treinador inexperiente, um grupo praticamente sem motivação, um time desorganizado em campo, um time que até se mostra ali uma tentativa de conseguir uns resultados, mas dentro de campo, e ficou muito claro ontem contra o Atlético Goianiense, é uma equipe que está vivendo o pior momento da temporada, assim. E olha que o Ceará já viveu muitos momentos ruins nessa temporada. Então é um momento que eu diria muito delicado, porque olha que coisa, né? O Ceará já está em 15 jogos, olha esse corte, em 15 jogos do Ceará na Série A, nos últimos 15, uma vitória, 7 empates e 7 derrotas. Uma vitória nos últimos 15 jogos de Série A. O mais inexplicável é você dizer como é que um time desse não entrou no Z4, né? Porque Não, todos os cenários... na verdade, a explicação é muito simples. Porque Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio estão na segunda divisão. Bastava o nível técnico da primeira divisão ser um pouquinho mais elevado do que o desse ano, elevado em relação ao peso dos participantes. Bastava, não precisa ter os 4, não. Mas desses 4, 2 deles, eu citei os 4, que são os 4 do G4 da segunda divisão. Se 2 desses times que estão no G4 da Série B hoje fossem participantes da primeira divisão, dificilmente o Ceará estaria fora da zona de rebaixamento, porque é uma coisa que o Fred até fala há bastante tempo. Assim, os concorrentes do Z4 eles são assim muito enraizados ali. Tanto é que está tendo o Atlético Goianiense, Minhoca, está tendo que fazer uma recuperação. Se você olhar, não tem nenhuma bolinha vermelha mais. Que a tabela, quando você pega a tabela, geralmente tem ali verde, venceu, cinza empatou, vermelha. Não tem mais bolinha vermelha com o Atlético Goianiense, não, meu irmão. Quando acabou a Sul-Americana, 11 pontos dos últimos 15 disputados. E aí tem um detalhe, Cássio, e que é o seguinte... só isso fez esse time se aproximar, porque senão não tinha ninguém consegue. Cuiabá perde jogo um atrás do outro, não consegue. E olha o contexto que está acontecendo com o Atlético Goianiense e que também está acontecendo com outras equipes. O Santos, por exemplo, né? Eles perderam um treinador, curiosamente, né? O Santos perdeu o Lisca e manteve o interino lá. O Atlético Goianiense, Eduardo Batista, foi embora, manteve o interino. E o Ceará, nesse momento, teve ali 2 jogos com um interino, que era o Juca Antonello. E, sinceramente, eu acho que o Ceará, nesse exato momento, não precisa mais do Lúcio. Mesmo assim, sabe? Não deu certo, a aposta que estava muito na cara que era errada do Ceará. E para essa reta final, eu acho que não vai ter tanta diferença. Não vai ter um treinador. O Lisca hoje foi demitido do Avaí, né? Não acho que o Lisca também precisa vir para fazer ali
o projeto salvar pela terceira vez. Acho que é o momento mesmo do Ceará tentar lutar o máximo possível, porque eu acho que emocionalmente, tudo que o Ceará já atravessou, eu não consigo ver mais cenário do Ceará reagir, a não ser, e vocês vão lembrar muito bem, em 2020 para 2021, né, se eu não me engano, que o Internacional enfrentou o Sport, o Internacional também brigando para título, o Sport conseguiu tirar uma vitória com o gol até de Dalberto, né? Aquele gol da vitória, né? Esse é o cenário que eu vejo para o Ceará. Tirou o título do Flamengo, porra. Exatamente, deu o título para o Flamengo, né? Porque isso não, desculpa. Deu o título ao Flamengo, tirou do Inter. Deu o título ao Flamengo, exatamente. Aquela derrota foi fundamental para o Flamengo ser campeão. Porque esse cenário pode acontecer, né, nesse meio de semana. Se o Palmeiras ganhar amanhã, o Internacional empatar ou perder diante do Ceará, jogando no Beira-Rio, e se por acaso acontecer a situação do Corinthians também não vencer o Fluminense, o Palmeiras já se sagra campeão nesse meio de semana. Mas eu não consigo ver um cenário onde o Ceará consiga vencer uma partida contra o Internacional, jogando fora de casa, no Beira-Rio, apesar do Ceará já ter conseguido vencer lá algumas vezes, mas o momento é bem pior, e o Inter, por mais que não vá ser campeão, vai tentar vencer esse jogo, ainda vai tentar garantir ali a melhor campanha, o segundo colocado. O jogo contra o Fluminense sempre é complicado, não vai ter a presença da torcida, vai ser um jogo sem torcida na Arena Castelão da próxima segunda-feira, e ainda vai ter o Corinthians, né? Tudo bem, o Corinthians já está também encaminhado aí para a Libertadores, mas é um jogo que, quando você joga lá na Neoquímica Arena, a perspectiva de vencer fora de casa é muito difícil. Então, eu acho que o Ceará, se estiver fora daqui a 3 rodadas, ou seja, até a 36ª rodada, o Ceará vai acabar permanecendo nessa Série A, se isso acontecer. Se o Ceará entrar na zona de rebaixamento, e aí, como o Fred bem mencionou, o Atlético Goianiense é o mais provável que saia, vai enfrentar o São Paulo no meio de semana, lá no Morumbi, depois vai ter outros jogos aí que eu considero até acessível. O Curitiba. Santos em casa. Eu não acho. Esse jogo do Santos é um jogo chave aí, porque eu acho que são 2 jogos fora. São Paulo fora, Santos em casa. Fortaleza deixa eu tentar fora. lembrar. E Fortaleza fora, né? Que assim, Fortaleza vai estar na briga. Não tem. Sim. Ninguém aí vai pensar em uma desaceleração do Fortaleza para Agora, eu acho que prejudicar já o nessa rival, né? rodada. Eu acho que já nessa rodada o Ceará corre um risco grande de entrar no Z4. Corre porque Cuiabá né? e Avaí, né? Cuiabá e Avaí em casa. Uma derrota do Ceará, também, eu acho muito alta a chance. Agora o Cuiabá também, perdendo de Goiás em casa no momento desse, é o reflexo de tudo que a gente está falando aqui, né? De como esse Z4 ele permite, né? Que uma campanha fraca suba. Que quando a gente chegar para falar da Série B é a mesma coisa, aquilo que Pedro tanto destacou ao longo de toda a Série B. Não existe quinto colocado, né? É o termo entoado pelo torcedor lá do Vasco, né? Que do é Vasco, praticamente exatamente. o acesso culposo, é a permanência culposa. Permanência culposa. Sem a intenção de ficar, genial. sem a intenção de subir e tal. Mas é isso, né? A gente está vendo o Ceará não apresentar bom futebol com crise, sem torcida no estádio e praticamente indo aí a passos largos. Por mais que o torcedor do Ceará... Mas já ficou, só lembrando, Minhoca. Já ficou, porque tinha... por causa do Cruzeiro. O Ceará já teve uma campanha de rebaixado. Isso, já teve uma campanha muito forte de rebaixado. Isso. Sim, pode acontecer de novo? Pode. Mas... o Atlético Goianiense está tendo uma reação que o Cruzeiro não teve. O Cruzeiro não teve essa reação naquela competição. Isso. E o que eu vejo mais triste, Cássio, de tudo isso, né? Que, claro, a gente chegou a discutir isso aqui das outras vezes. Claro, o nosso debate, que até foi da outra vez que a gente falou aqui, tinha mais a relação do que a gente comentava do ano passado, da questão do próprio Guto e tal. Mas era muito mais porque o Ceará, em termos de... como clube, né? Um clube estruturado, é algo que precisa rever para a próxima temporada. E aí, Fred, é onde vai entrar, nessa reta final, um clube que vai ser possivelmente reestruturado para o próximo ano novamente. Tal qual o Cássio acabou de mencionar. 2019 termina o ano. O próprio presidente Robson de Castro dizendo: erramos, vamos trazer pessoas capacitadas para conduzir o Ceará da próxima temporada. Trouxe 2 pessoas, só que em meio a isso tudo, não vimos nada de maneira significativa no departamento de futebol, né? Contratações, treinadores, uma linha de jogo, uma ideia. Você via realmente o Ceará, por exemplo, uma coisa que a gente fala do Ceará, desde quando chegou na Série A, o time não conseguia contratar um camisa 9
decente para uma temporada. Assim, são muitos jogadores que de cara você percebe que vai dar errado, como o Rodrigão, como o Jael. São muitos jogadores assim que você vê nitidamente que é um problema. E quase todos os times, por exemplo, o próprio Sport numa Série B, claro, dadas as devidas proporções, já conseguiu ter um jogador, o próprio Mikael, né? Estava sendo um jogador relevante. O Ceará não consegue nem ter esse lapso, sabe? Porque o último jogador que de fato deu certo foi o Arthur, de uma certa maneira. Claro, teve ali um momento do Kleber, mas o Kleber sempre atravessou, durante esses anos, muitos altos e baixos. É um jogador, tecnicamente, que não tem muitas valências, assim, ele é um jogador mais limitado, e o Ceará vai nessa. E todo o roteiro, eu lembrei muito, acho que foi o Pedro que falou aqui da outra vez, ou foi alguma pessoa aqui no chat, o cenário do Ceará lembra muito do Bahia do ano passado, mas muito, sabe? Gols inacreditáveis. O jogo do Atlético Goianiense ontem, eu lembrei muito do jogo do ano passado, né, Pedro? Que o Nino perde aquele contra-ataque, que acho que era 5 contra 1. Ficou bem marcado. Ontem o Luiz Otávio perde um gol debaixo da trave, assim, sem goleiro, sem ninguém, assim. Impressionante. E é o tipo de lance que define rebaixamento. É, exatamente. Você olha ali, cara, isso é exatamente o lance de um time rebaixado, perder um gol como esse. Não se explica. Então, veja, todo mundo tem esse. E de vez em quando, não é exatamente um gol inacreditável, mas é a maior chance do jogo, mas que não era inacreditável. Em 2018, para o Sport, por exemplo, já que foi falar do Bahia, e o do Sport foi de Matheus Gonçalves, contra o jogo contra o Vitória, estava 0-0 ali na reta final, o cara sozinho na ponta esquerda, mas aí estava muito na esquerda, e bateu, a bola foi andando e bateu na trave. Todo lance, todo disso tem rebaixamento que você não lamenta nada. Tem, tipo, o Sport ano passado desabou. Esse que eu estou falando é de 2018. O do ano passado, Sim. O Sport não competiu. Mas esses lances onde você fica 1 ou 2 pontos ali, onde era um empate que se virasse vitória mudaria, ou uma derrota que se virasse um empate, aquele pontinho bastaria. O do Bahia, aquele contra-ataque patético que o Bahia desperdiçou lá no Antônio Ascioli foi assim. E esse do Ceará martela também. É assim, é natural. Pode não ser o último. De repente, se tiver um outro para frente, você vai acumulando. Mas se não tiver outro lance desse tipo, de repente faltar esse detalhezinho, é muito difícil você não associar. E a questão, Cássio, também é que é uma coisa que o clube vai se acostumando a viver esse cenário. Todos os clubes do Nordeste que passaram por temporadas de maneira sequencial, vivendo um quase rebaixamento, o rebaixamento fica muito próximo no ano seguinte. Foi assim com o Vitória. O Vitória ficou batendo anos na trave para ser rebaixado para a Série B, até ser rebaixado. O Sport é a mesma coisa. Ficou batendo anos ali até ser rebaixado. O Bahia foi lá, teve aquela vitória sobre o Fortaleza ali, escapou no ano seguinte estava sendo rebaixado. Então, quando você está sempre flertando, é como se o clube não conseguisse fazer algo a mais. Principalmente para o Ceará nessa temporada, do jeito que foi, de todos os fracassos que já teve, a maneira como o Ceará está terminando essa temporada é aquela coisa, vai ter, se tiver uma permanência, para ter, tipo uma nova possibilidade para você reconstruir a equipe numa Série A, porque cair para a Série B é refazer o time com bem menos dinheiro, ter que dispensar muitos funcionários do clube para tentar voltar para a Série A. Minhoca, e complementando esse tema, e que eu vou falar agora é meramente curiosidade, tá? Não é prazo de validade para quem estava ouvindo o programa, o bloco do Fortaleza, tem nada a ver, só é realmente uma curiosidade. Se o Ceará cair, vai ser a terceira vez, assim, em pouquíssimo tempo, que um nordestino cairá na tentativa de chegar ao 6º ano, pô. Tipo, o Sport ficou de 14... É assim, é uma coincidência muito grande. O Sport ficou de 14 a 18, aí foi... E outra, faz a gente começar a analisar o que é que tem em comum, né, mais para ver se tem algo além da coincidência. E são 3 rebaixamentos. Esses 3 rebaixamentos, eles com lances do tipo. Porque o do ano passado, o Sport já era o Sport voltando. O lance de Matheus Gonçalves é a queda do Sport na sequência de 5 anos. Ou seja, o Sport ficou 5 anos, aí o ano que ele caiu, teve um lance que marcou que o time poderia ter ficado. O Bahia, que foi ano passado, estava no 5º ano, tentando chegar ao 6º, e tem um lance que tem marcado. Aí, no caso, o do Ceará agora. O que é curioso, e o Ceará não caiu ainda, tá? Só estou falando que se cair, levaria essa curiosidade. E seria, desde já, se isso acontecer, o candidato a tentar chegar no 6º ano nos pontos corridos é o Fortaleza. Porque o Fortaleza, ele assegurou a presença dele, ele jogará a Série A em 2023 pela 5ª vez. E, assim, o cara do Fortaleza está pensando, se o Ceará cair e para o Fortaleza ser o recordista. A maldição do 6º ano. É a maldição do 6º ano. Né? Agora, ao mesmo tempo, isso não é uma marca muito grande, né? Isso está aparecendo há muito tempo.
A Chapecoense, por exemplo, ela subiu em 2013 e só foi cair, acho que em 19, pô, ou foi junto com o Sport. Ela ficou mais tempo ainda. Não, foi em 19. Ela caiu, subiu e depois caiu de novo, né? Não, então, mas ela sobe em 2013 com o Sport e ela fica um ano depois do Sport, eu acho. Ela ficou mais tempo do que o Sport. Fica. Acho que foi o 6, Figueirense, na primeira década dos pontos corridos, chegou a ficar 7 anos. Então, assim, eu tô dando esses elementos, eu estou dando essas informações para mostrar que, na verdade, embora eu esteja falando do recorde do Nordeste, infelizmente é um recorde muito curto. E aí vai um pouco o que o Celso falou agora. E como é que os caminhos para chegar a isso? Eu acho que não tem nenhuma. Eu acho que é uma coincidência. Eu acho que são realidades completamente diferentes, assim. Também acho. Até porque a do Ceará esse ano era para ficar. Um Ceará muito riquíssimo em relação ao padrão da região, muito mais do que todos os adversários que ele está competindo. Todos. O Ceará tem muito mais dinheiro, muito mais capacidade, não é só ter dinheiro, é capacidade de buscar contratação, ou seja, não é só ter o salário em dia, do que todos os concorrentes que ele está enfrentando. E de vez em quando você cai. Então, assim, eu não vejo o único paralelo é que todos estão na mesma região. Mas, tirando isso, acho que são situações bem diferentes. E aí, para fechar, eu acho que a análise aí final, né? Claro que a gente vai ter ainda mais análise dos jogos e sempre a gente vai atualizar essa situação. Eu vejo como principal concorrente do Ceará o Curitiba, certo? Eu acho que o Atlético Goianiense tende a sair dessa zona de rebaixamento, acho que em 3 rodadas, 4 rodadas, e vai ter uma sequência. Acho até que vai dar muito trabalho para as equipes que vão estar brigando também na parte de cima, incluindo o próprio Fortaleza, né? Claro que o torcedor do Fortaleza aqui já está dizendo pode perder a vontade para o Atlético Goianiense, tá liberado e tal, mas é claro que o Fortaleza vai brigar ainda pela Libertadores, mas o contexto, eu acho que o Atlético Goianiense de uma subida, e me parece que o Curitiba é o principal adversário, porque o Curitiba, na verdade, Fred, que a gente já tinha falado também, o grande problema do Curitiba é fora de casa, né? O time que joga da maneira... Gutinho, né? Gutismo, né? Nossa aí senhora, mas assim, desde quando ele chegou, ele tem nenhum ponto somado, zero. Nenhum ponto somado fora de casa. Mas vai ganhando, vai dando trabalho em casa, e aí... Mas os jogos em casa são quem é que tem mais treinador? Quem é que tem mais treinador para essa reta final? Como assim? Eu acho que é o Curitiba. Eu também acho. Mas o que pega, no caso do Curitiba, é que os jogos em casa, que teoricamente é o ponto forte de Guta, não são jogos fáceis, né? Tem Flamengo e Corinthians, só esses dois. Corinthians e Flamengo, então, é pesado. Isso é um complicador, né? Ele tem um jogo bom fora, que é o Juventude. Só que o Juventude está vendendo muito caro as derrotas lá no Alfredo Jaconi. O São Paulo ontem, por exemplo, ganhou ali no limite. Mas assim, se eu vejo uma equipe brigando com o Ceará até essa reta final, é o Curitiba. E é bom lembrar, vai ter esse duelo Curitiba e Cuiabá. Cuiabá e Curitiba, na verdade, jogando no Mato Grosso. Na última rodada. Esse duelo Cuiabá e Curitiba pode ser um duelo benéfico ao Ceará. Até porque o Ceará vai ter na última rodada o Juventude em casa. Juventude entendeu? Em casa. Esses 3 pontos então, que eu sempre disse que o Ceará tem guardado, né? Mas para isso o Ceará tem que chegar na última rodada dependendo só de si. Não pode fazer aquela, tenho que ganhar do Juventude e torcer para tal situação. Ganhar do Juventude e tentar, obviamente, não depender de outros resultados. Porque só esse cenário que hoje eu vejo de um time desmotivado, um time... Enfim, o torcedor já está cansado, sabe? Eu acho que o resumo dessa temporada é um torcedor já cansado de ver o time nos momentos chaves acabar fracassando. E aí vamos ver o que é que vai acontecer nessa reta final. Eu acho que o grande X da questão aí para o Ceará é saber se a fase do Atlético Goianiense vai continuar, se o Atlético Goianiense vai continuar tendo essa fase boa, porque eu acho a tabela do Atlético um tanto chata. Não me agrada, assim. Se eu fosse torcedor a melhor parte passou da tabela do Atlético Goianiense. A melhor parte já passou e a partir de agora você tem jogos que não são assim. Mas tem uma coisa chamada confiança, pô. A confiança você arranca com o Palmeiras, pô. Exatamente. E alguma qualidade, tá? E alguma qualidade. Não é só alguma qualidade, tem qualidade, pô. O time chegou onde chegou na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, é alguma qualidade, não tem qualidade. E eliminando os times pesados. Mas eu também não me surpreenderia se a fase terminasse. Até porque, no fim das contas, Pedro, o Ceará está fora da zona de rebaixamento, tá? A gente não está falando de uma campanha que tem que sair. Ainda é, com tudo que aconteceu, como o Minhoca falou, uma vitória em 14 ou 15 jogos, Minhoca. 15 jogos. 1 em 15. Ainda é uma campanha de defesa. E eu cansei de falar, eu falo isso em todos os campeonatos. Irmão, quando você está ou você está defendendo para não entrar na zona de rebaixamento, ou está defendendo para não sair do G4, o ambiente é muito diferente, pô.
As análises são muito diferentes, a pressão é muito diferente. De vez em quando, e isso muda um gol de saldo. Tipo, o time tem a mesma pontuação, mas eu tenho menos 3 ou tem menos 4. O que tem menos 3 está em 16º. Mesmo, a semana de treinamento é o cara fora da zona de rebaixamento. A semana respondendo pergunta de zona de rebaixamento, de treinador falando, de pensar o tempo todo no adversário, é uma preparação completamente diferente, bicho. Tipo, não tem um estudo científico que comprove isso, não. Mas acompanhando o campeonato há tanto tempo, simplesmente é uma coisa que me parece que faz uma grande diferença. Então, para o Ceará, estou dizendo, porque com isso tudo está acontecendo, o Ceará ainda está fora do rebaixamento. Eu não consigo achar que esse desempenho que o Ceará está tendo, e nesse momento é um desempenho de rebaixamento, como todo mundo acha, os próprios torcedores do Ceará acham, se ele estivesse em 16º, a crise estava dobrada. Com tudo isso que está... Tipo, eu não estou tirando um ponto do Ceará. Não estou botando uma bolinha a mais na rede. Tipo, o que o Ceará fez até agora, mas ele não estivesse em 16º, estivesse em 17º, a crise estava dobrada. Então, com tudo isso, ele ainda está defendendo uma posição de fora da zona de rebaixamento. Porque a impressão é a seguinte: enquanto for para defender, ele tem chance. Na hora que entrar, talvez aí acabe a campanha. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Defender, você consegue, porque você tem o embalo. Tu tá com o teu objetivo ainda. Mas na hora que entrar, eu acho que o time acusa o golpe de, realmente não é com a gente, não. Então, para mim, eu acho que o papel do Ceará é esse, é não pisar uma rodadinha. E, obviamente, eu estou falando me referindo antes da 38ª, né? Porque se pisar na 38ª... Mas a próxima, a chance é muito grande. É muito grande. Eu vejo a possibilidade do Ceará entrar na zona e ainda conseguir sair muito por conta dos dois últimos jogos. Eu também. Os dois últimos jogos, o Ceará tem que contar com 6 pontos ali. Tem que contar com 6 pontos, se quiser fugir. Mas é porque eu acho, Pedro, também que tem o fator, assim, emocional, entendeu? Emocionalmente, não tenho dúvida talvez disso. só o Juventude, assim, já tá largado. O Ceará, moralmente, nesse momento, é a equipe que demonstra menos força. Até o próprio Cuiabá, por exemplo, também está jogando muito mal. Mas você vê, o Curitiba consegue pontuar, jogo difícil contra o Inter, abriu o placar, tomou o gol do empate, conseguiu ainda trazer um ponto aí, né? Então, assim, o Ceará não. O Ceará não existe resultado certo contra... Não existe resultado certo na Série A. Não, assim, exatamente. A minha opinião, não existe. Desde que aconteceu... claro que alguns jogos o cara passa por cima, assim, outro tipo Náutico e Grêmio no domingo, assim, não tinha o que o Náutico fazer lá, ainda jogou até 25 minutos, depois tomou um gol, acabou o jogo. Mas eu guardei para a vida o acesso que o América perdeu para o São Bento, porra. Tipo, como é que aquele jogo... Como é que o América não subiu? Subiu no outro ano ainda, mas como é que o América, jogando no Independência contra o time rebaixado, uma vitória simples, o time estava... É só ganhar o jogo de um time rebaixado dentro de casa e você vai para a primeira divisão e o time faz aquilo ali. Então, aquilo ali Detalhe mostra, que na mesma rodada o Atlético Goianiense precisava vencer o Sport já não ganhou. Foi 0-0 o jogo. E subiu por causa acho que esse jogo foi de noite, Fred. Não, aquilo foi... Não, foi simultâneo. Foi simultâneo? Então aí, pronto, é isso mesmo. Pronto, desde aquele resultado, eu disse, meu irmão, veja só, não existe resultado certo, não. A parada é a seguinte, é o melhor cenário possível, que você vai pegar um time, possivelmente o Lanterna, já rebaixado. Eu não vou botar pilha de dizer que eu queria pegar outro jogo. Claro que não. É o melhor jogo possível. Mas nunca você achar, a gente tem 3 pontos aqui. Você pode até fazer um cenário onde, sem esses 3 pontos, não tem matemática que o Ceará permaneça. Beleza. Mas você não um time com esse desempenho que o Ceará está tendo não entra no Castelão, não enfrenta o Juventude achando que tem 3 pontos assegurados, não. Eu concordo com você. Concordo plenamente assim, com você, ainda mais pela fase do Ceará. Eu só acho que a conta é, o Ceará só consegue fugir se conseguir conquistar esses 6 pontos, assim. Sim. Eu não vejo outro cenário para isso. E claro que é muito pior você enfrentar esses 2 últimos jogos estando na zona de rebaixamento. Também não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que o Ceará vai ter que ter sangue frio. Vai ter que ter o sangue frio de entender que talvez ele esteja na zona, mas que ele tem ainda uma possibilidade de fugir se ele não desperdiçar esses pontos que são vitais assim, para o Ceará.